Histórias em Quadrinhos. A professora Mirella Bottino falou sobre alguns elementos de uma história em quadrinhos. Segue aqui comigo, que a gente vai ver uma série animada sobre quadrinhos, um guia prático para aprender como esses elementos estão tão ligados que se completam. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo louro pela altura dos ombros, olhos castanho claro que precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa preta com umas estampas de planetinha. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, uma mesa com os livros, as plantinhas e mais uma plantinha aqui do outro lado. Lá na aula, HQ História em Quadrinhos, a professora Mirella falou sobre os elementos de uma história em quadrinhos. Falou sobre tipos de balões, sobre mensagens passadas numa tirinha, até mesmo sem palavras, e também sobre as onomatopeias, aqueles recursos usados em histórias em quadrinhos para expressar um efeito sonoro. Elas possuem os elementos básicos da narrativa, como personagens, enredo, lugar, tempo, e a sequência de imagens desenhadas montam uma cena. Para escrever uma história em quadrinhos, você precisa conhecer bem os seus elementos e entender de que maneiras devem aparecer na sua produção para criar o sentido que você quer demonstrar ali no papel. Você lembra que as histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens, textos verbais e não verbais. Juntos, eles criam um sentido bem completo para aquilo que você está querendo contar. A série Quadrinhos Guia Prático apresenta os principais passos para escrever, para desenvolver uma história em quadrinhos. Uso de balões e letras, tempo de narrativa, tipo e a forma de texto e também do enquadramento. Vamos ver o papel do balão na construção das histórias em quadrinhos. O balão. A função do balão é de capturar o som, fazendo com que o leitor ouça o que o personagem fala. Eles devem ser lidos numa certa sequência, para que se saiba quem fala primeiro. Nos países ocidentais, essa leitura é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os balões também servem para emprestar características aos sons. Por exemplo, a fala normal. Eu juro, um pensamento. Será que exagerei? Um som eletrônico. Falha no sistema. Um grito. Você nunca ligou! Um choro. Um sussurro. Acho que ela está olhando. Mas não foi sempre assim. Nos primeiros quadrinhos, o texto e a representação dos sons não eram integrados. Com a evolução das histórias em quadrinhos, textos, sons e imagens se integraram, gerando grande variedade de formatos e estilos. Na verdade, a variedade de balões é infinita, assim como a imaginação dos artistas. Mas balão não é tudo numa HQ. Existem outros recursos de linguagem usados para representar o tempo e o ritmo da narrativa. Agora vamos mergulhar no tempo da narrativa. Sua percepção é feita por meio de recursos que ajudam a representar uma ação. A ideia de tempo e ritmo que eles transmitem é chamada de timing. A capacidade de comunicar a passagem de tempo é decisiva para se contar uma história. Por isso, o artista de quadrinhos tem que estar atento a dois fatores fundamentais: a disposição dos quadros e dos balões. Por exemplo, quando é necessário estender o tempo, pode-se usar uma quantidade maior de quadrinhos, segmentando a ação. Quando se usam quadrinhos maiores e mais convencionais, o efeito é bem diferente. Nesse processo, a ação e o enquadramento se entrelaçam, definindo o timing e ditando o ritmo. Sejam histórias de aventura, drama ou humor, o timing é elemento essencial. E o mais legal é que cada autor imprime seu próprio ritmo. Por isso, o sucesso do timing surge da habilidade do artista em criar identificação com o leitor, transformando o tempo em episódios ou simplesmente em quadrinhos. Tem também o traçado das letras e a sua relação com o texto e o desenho para ajudar a compor. Agora vamos nos lançar sobre as letras, quero dizer, o traçado delas e o critério para usá-las. A isso chamamos letreiramento. Por exemplo, numa fala normal de HQ sem nuances, costumamos usar letras convencionais. É legal também usar letras destacadas, em negrito, para dar ênfase a trechos importantes da fala, entre aspas, e inclinadas, chamadas itálicas quando a fala é em off. O letreiramento também pode funcionar como uma extensão da imagem. Encarado como elemento gráfico, atua a serviço da narrativa. Vamos para outro cenário e pedir a ajuda de uma amiga. Era uma noite úmida.
O letreiramento pode sugerir um clima emocional, representar um som, a chuva desabou por toda a noite, ou atuar como ponte narrativa. Vamos ver outros exemplos de uso de letras, agora num ambiente completamente oposto. Um dia no deserto. Numa história ambientada no deserto, por exemplo, o letreiramento pode se integrar à ação, reforçando o clima. Enquanto isso, na Transilvânia... Já numa história de terror, pode aumentar a dramaticidade da fala de um personagem. Você já notou que o desenho das letras pode se integrar ao caráter de um personagem? Ele pode assumir um traçado formal... Bom dia. Ou ingênuo. Bom dia! Como vemos, existem inúmeras possibilidades gráficas para representar a fala e ruídos numa HQ, aproximando o leitor do clima sonoro das histórias. Por isso, o letreiramento é mais um recurso à disposição do potencial criativo do artista! E por fim, o enquadramento da imagem interfere diretamente no entendimento da narrativa. As ideias estão muito soltas, então vamos enquadrá-las e colocar alguns limites. Dessa forma, fica mais fácil transmitir a ação e fazer o leitor se sentir dentro da história. A escolha desses limites é chamada de enquadramento. Que tipo de segredo? Eu sou seu pai. O quê? O objetivo do quadrinho e do enquadramento é congelar ou capturar o segmento da realidade ou trecho de uma ação. É claro que essa divisão é variável, ficando a critério do artista. O quê? O quê? O quê? A organização desses elementos dentro dos quadrinhos compõe a gramática básica da HQ. Algumas das principais influências dessa gramática surgiram de outra importante forma de arte, o cinema. Os enquadramentos clássicos da tela grande foram facilmente absorvidos, como o plano geral e panorâmico. O plano de conjunto. O famoso plano americano, batizado em homenagem às cenas de duelo, nas quais os pistoleiros estão prestes a atirar. O importante era aproximar o enquadre, mantendo à vista as armas nas cartucheiras. Contamos também com o plano médio. O próximo. O close-up e o super close. Tudo isso vai se transformar em poderosos recursos nas mãos do artista. É claro que o espectador de um filme não tem como ver os quadros seguintes. Por isso, nos quadrinhos, cabe ao artista prender a atenção em cada momento, guardando a expectativa do que ainda está por vir. Essa série é muito legal. Se você quiser, pode acessar a página do Multirio no aplicativo Rio Educa em Casa e digitar lá na busca Quadrinhos Guia Prático. Ela tá lá também. Além de outros conteúdos muito interessantes, hein? Textos verbais e textos não verbais não surgem assim do nada. Alguém os faz, né? E juntos, numa história em quadrinhos, criam um sentido para narrar uma história, que pode ser de humor, aventura e o que mais a imaginação inventar. Que tal você tentar fazer uma? Bom, continue acompanhando as aulas por aqui. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho! Tchau!